Olá, tudo bom com você? Eu me chamo Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se você não está sabendo, esse é o segundo vídeo da série onde eu falo sobre transferência de pence. Se você perdeu o primeiro, eu vou deixar aqui para você assistir. Lá eu falo sobre o recorte princesa e também dou uma explanada sobre o que é a transferência de pence, que muita gente tem dificuldade. Então, não deixe de assistir. Hoje eu vou estar te ensinando a fazer 3 tipos de transferência de pence. O primeiro é feito num modelo que começa o recorte no ombro. Ele é bem parecido com o recorte princesa, é até mais fácil do que o recorte princesa. O segundo e o terceiro é feito numa mesma peça, porém no modelo assimétrico. Então ele vai levar um tipo de transferência do lado direito e do lado esquerdo outro tipo de transferência. Esse modelo é um pouquinho mais complicado, mas nada assim tão difícil que você não possa fazer. Só treinar direitinho que você consegue. Antes de começar o tutorial, eu quero te lembrar daquele combinado que a gente tem aqui, de eu te ajudar com o tutorial e você comentar, curtir, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para ser notificado, porque a gente coloca vídeo aqui todos os sábados a 1h da tarde. Então, sem demoras, vamos lá aprender esses 3 tipos de transferência de pences. Hoje a gente vai estar vendo a transferência de pence em formato de recortes nesses 2 tipos de modelos. Esse aqui é um modelo bem parecido com o recorte princesa e esse aqui um pouco mais complexo. Esses modelos estão na revista Manequim, é uma revista mais antiga, mas de repente você tem interesse em saber a numeração, é só me perguntar aí nos comentários que eu te respondo. Então vamos começar a transferência de pence nesse modelo que começa aqui, olha, no meio do ombro, passa pelo busto, vai até a cintura e como ele é um vestido, ele segue até abaixo, mas você pode também estar fazendo ele só até a altura da cintura. Você vai precisar de ter em mãos a modelagem da blusa base com a pence, já testada e corrigida, e transferi-la para outro papel contendo todas as informações que existem nela. Para adiantar, eu já passei a minha aqui. O foco desse vídeo é ensinar a transferência de pence em formato de recortes, mas você precisa de entender que você também tem que fazer a interpretação do modelo. Eu disse que o modelo começa aqui no meio do ombro, e acho que começa mesmo, mas olhando bem de perto, deixa eu aproximar aqui para você ver. Como esse tecido tem 2 cores, dá para ver nitidamente que esse lado de cá, ele tá menor do que esse. Então, provavelmente foi feito no meio do ombro mesmo, o recorte, porém teve um afastamento aqui do decote. Então, você olhando assim, parece que esse lado está menor, mas se analisar bem direitinho, parece que está no meio do ombro. Mas isso aqui você pode estar modificando, o que eu quero dizer é isso, que você pode, ao invés de colocar aqui exatamente no meio do ombro, você poderia colocar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, é conforme a sua interpretação. Depois que você definiu onde vai começar o recorte, agora você vai fazer o desenho do recorte. No meu caso, eu vou utilizar realmente a metade do ombro e aí vou ligar aqui da metade do ombro até o ápice do seio. Eu vou estar ligando com uma linha reta, mas você poderia fazer ele um pouquinho arredondado se você quisesse. Mas no meu caso aqui eu vou fazer reto mesmo, então é só ligar daqui até o ápice do seio. Então o primeiro procedimento é desenhar o recorte. Agora eu vou abrir o recorte e fechar a pence. Eu vou estar virando o molde para o meu lado só para facilitar aqui na hora de eu cortar e colar. Então, quando eu fechei a pence aqui, o valor que estava aqui passou para cá, ou seja, transferi o valor da pence para o recorte. E agora eu vou terminar de tirar o miolinho ali da pence, separando as partes. Só que antes de fazer isso, é bom colocar, aliás, era bom ter feito isso antes, eu sempre esqueço. Antes de fechar a pence, você já coloca o fio do tecido, mas ainda dá para fazer aqui. Então, antes de separar as partes, você marca o fio do tecido desse lado de cá, porque aqui você pode usar essa frente aqui, ó, essa parte dessa linha aqui como o fio do tecido, mas desse lado de cá não tem referência, então você precisa de marcar ali. Então é só medir
daqui cá um valor, digamos 20 centímetros, e aí você mede embaixo também 20 centímetros e traça uma linha. Agora eu vou retirar o miolinho aqui da pence, mas antes disso eu vou marcar aqui o ápice do seio nessa parte de cá, porque aqui como tá com risco aqui, tá fácil de ver, mas do lado de cá não tem risco nenhum, então eu tenho que marcar aqui o ápice do seio. Essa marcação também tem que ser feita no tecido. E agora eu vou cortar aqui a pence. Quando você separa as partes, normalmente desse lado de cá, ele forma um bico. Esse bico ele tem que ser retirado aqui, ó. Até risquei aqui para você conseguir ver, ó. Então, só recortar essa beiradinha aqui. Então aí a transferência da pence para esse recorte já está pronta e agora é preciso colocar as informações no molde. Quando se trata de duas partes, uma informação que é muito importante é colocar o que é cada parte, porque senão pode fazer confusão na hora de cortar. Então aqui é o centro frente, aqui é a lateral frente. A quantidade de vezes que você vai cortar, se o tecido tem forro, se é dobrado aqui no meio, ou se tem um zíper, um botão, isso aí depende do seu modelo, mas aqui é o básico e depois você trabalha conforme o seu modelo. Na hora de montar essa peça no tecido, você vai ter que casar as partes. Então primeiro você casa lá em cima, depois você casa aqui o bico do seio, e se for igual aqui que é até a cintura, você casa aqui. Depois que você vai ajeitando a parte uma na outra para não ficar um lado maior do que o outro. Eu vou fazer a montagem dele aqui no papel só para te mostrar como que é. Eu fiz a emenda das duas partes para você ver como é que fica o resultado final. Coloquei um tecido aqui embaixo para representar o volume do seio. Quando a gente fecha a pence aqui e joga o valor dela para o recorte, o espaço que eu preciso na roupa para acomodação do seio, ele continua aqui, olha, só que em formato de recorte. Esse modelo de recorte, ele é bem bacana e muito bom para quem está iniciando. E as pessoas geralmente preferem o recorte princesa, mas é um recorte um pouco mais trabalhoso, porque quando você faz o recorte princesa, que ele é arredondado, na hora de você cortar no tecido, o corte que você faz no tecido é no viés, e isso faz com que uma das partes queira crescer mais do que a outra, porque ele está enviesado. E aí é um recorte que às vezes dá muita dor de cabeça para quem está começando. Esse recorte é tão bonito quanto princesa e dá menos trabalho, porque aqui é cortado reto, olha. Então é uma recomendação que eu faço de você dar preferência para esse tipo de recorte, que vai fazer o mesmo efeito do recorte princesa, vai dar o ajuste no corpo bem parecido com o recorte princesa. E assim fica finalizado a transferência de pence para esse tipo de recorte. Esse modelo eu não recomendo para quem é iniciante, por ele ser um pouco mais complexo. Ele é complexo porque ele é um modelo assimétrico, ou seja, o lado direito dele é diferente do esquerdo, tanto na transferência de pence quanto na construção aqui de vários recortes. E para facilitar, eu vou copiar a base do lado direito e depois do lado esquerdo. E se eu fosse seguir certinho esse modelo aqui, depois eu teria que emendar as duas partes, porque aqui no meio não tem costura. Eu peguei a modelagem da blusa base com a pence, que já está testada e já aprovada, e copiei para um papel. E nesse papel do lado de cá, eu virei a base e copiei também. Então aqui será meu lado direito e aqui o lado esquerdo. Eu estou fazendo a modelagem dividida, ou seja, não estou fazendo com o molde todo inteiro, porque a maioria das pessoas fazem, já que é assimétrico, né? É só espelhar o molde para lá e ficaria um molde inteiro para trabalhar ele. Só que como a minha mesa aqui ela é estreita, para mostrar ficaria difícil, e como é uma modelagem que eu estou fazendo agora aqui com você, eu ainda não testei ela, eu acho que a melhor maneira de fazer vai ser essa. Mas talvez daria certo realmente inteiro aqui
E aí trabalharia a pence desse lado e do outro lado. Mas como são pences, transformação de pences diferentes, então acho que a melhor maneira é dessa forma. E depois, se fosse o caso de eu fazer esse modelo, era só emendar aqui depois o centro. Então vou começar a trabalhar o lado direito da blusa, que na minha opinião tem um recorte arredondado aqui, bem próximo à pence que eu já tenho ali. Então, isso é interpretação. Pode ser que você veja a pence e você, na sua opinião, ela fica melhor reta. Isso aí pode ser modificado. Mas como eu estou querendo fazer bem próximo o modelo aqui, então eu estou vendo dessa forma. Então, agora eu vou fazer o desenho do recorte aqui na blusa. Eu fiz o desenho aqui. Eu fiz pontilhado para não confundir, porque já tem a pence aqui próximo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse desenho aqui e vou fechar essa pence. Eu virei o molde ao contrário só para facilitar na hora de eu cortar aqui. Então agora eu vou colar a pence. Quando eu fechar aqui, ó, já vai ficar aberto o recorte aqui, transferindo o valor da pence para o recorte. Como esse modelo é cheio de recortes, eu tenho que colocar o fio do tecido em cada parte antes de cortar. O ideal é você desenhar todo o recorte primeiro antes de mexer na pence. Mas aqui eu já mexi na pence, só que não vai alterar em nada porque eu já coloquei aqui o fio do tecido, olha. E aí, para colocar o fio do tecido, é só você medir aqui do centro da linha, dessa linha do centro aqui, olha. Daqui para cá, um valor qualquer, e daqui para cá o mesmo valor. E aí risco uma linha. E aqui eu fiz a mesma coisa na parte de cima, porque é essa parte referente ao azul aqui, olha. E para desenhá-la, eu só segui essa linha do centro aqui da pence, ó, até chegar lá no ombro. E aí também tem que escrever cada cor da peça, para não fazer confusão também. E agora eu vou recortar, retirando o miolo da pence e seguindo com o recorte até em cima. Uma dica bem legal para não fazer confusão na hora de montar as partes é fazer o que as revistas de molde fazem. Colocar numeração nas partes que vão se encontrar. Então aqui, olha, no caso aqui, eu sei que essas três partes ela tem que se encontrar. Então eu coloquei número 1 desse lado, número 1 em cima e número 1 embaixo. Então na hora da montagem eu sei que nessa numeração aqui ela tem que se encontrar. A mesma coisa eu fiz lá em cima no ombro, ó, coloquei 2, número 2 desse lado e número 2 desse. Aqui embaixo também, eu sei que elas têm que se encontrar, então eu coloquei 3 e 3. Aqui também, 4 e 4. Então, se você numerar direitinho, na hora que você for montar, você consegue juntar certinho as partes sem fazer confusão. Ainda mais que esse molde ele tem um lado direito e o lado esquerdo diferente um do outro. Na hora que eu fui cortar aqui o miolo da pence, você deve ter visto aí que eu risquei aqui, ó. Então aqui é o centro do seio, tem que ficar marcado, principalmente aqui, ó, desse lado de cá. Dos outros lados não precisa, porque já sei que é a pontinha, mas aqui tem que marcar certinho aqui. Outra coisa também é escrever o nome de cada parte. Como a gente vai ter um lado direito e um lado esquerdo, é muito comum fazer confusão. Até eu fiz aqui, ó, risquei errado e aí depois eu acertei. Então aqui será o centro-frente do lado direito. E aqui dessa parte de cima será lateral superior do lado direito. E aqui será lateral inferior do lado direito. Sempre colocar o lado para não fazer confusão. O lado direito da peça já está pronto e as pences que eu tinha aqui eu não tenho mais. Porém, elas estão em formato de recorte, ou seja, quando eu juntar as partes, o efeito que daria a pence, ou seja, o espaço para o seio, a acomodação aqui do seio, continua só que em formato de recorte. Agora vamos para o lado esquerdo da peça. Ele parece ser um pouco mais complexo, mas não é. É só você primeiro fazer todo o desenho dele, para depois mexer nas pences.
O que você tem que fazer para não errar é observar bem o modelo que você está seguindo. Então, o que eu pude perceber é que na parte que a gente acabou de fazer do lado direito, o centro da blusa, que é a parte preta dela, que é esse lado aqui, ó, aqui é o lado direito que a gente acabou de fazer. Então, o centro dela, que é essa parte preta aqui, ó, um lado, ou seja, o lado direito é maior do que o lado esquerdo, porque depois ainda vem uma parte branca aqui. Então, eu tenho que desenhar isso bem certinho para não errar aqui na hora de transferir a pence. Então, vou fazer todo o desenho do recorte e já volto para mostrar. Eu já dei uma adiantada, mas eu vou explicar o que eu fiz aqui. Essa parte pontilhada é onde que está o desenho do recorte. Então, eu colocando o centro-frente ali do outro lado, ó, eu tenho uma ideia como será feito, ó. Aqui será o centro-frente total, né, dos dois lados. E aqui será o meio, uma partezinha que tem no meio, que é essa aqui, ó. Essa parte branca. E aqui em cima, a parte verde clara, ela tem um recorte aqui em cima. Não sei se vai dar pra ver. Ela tem um recorte aqui, ó. Então, eu já fiz todo o desenho e já escrevi também cada parte para não fazer confusão. Coloquei também o fio do tecido, igual eu fiz do outro lado. Aqui desse lado nem precisa, porque eu já tenho essa linha mestra aqui, ó, que será o fio do tecido. Então, agora eu vou fazer a transferência de pence. Ela não tem pence desse lado. E eu vou jogar esse valor aqui para essa pence aqui, ó. Depois transformá-la no recorte. Para eu poder passar esse valor para cá, eu vou ter que abrir essa pence aqui, ó. Porque depois ela vai dar continuidade ao recorte. Então, inicialmente eu vou abrir aqui e fechar aqui. Então, eu transferi a pence busto para aqui, ó, para pence de cintura. Só que aqui não é uma pence, é um recorte que vai até lá em cima. Eu poderia ter tirado de uma vez, cortado aqui, ó, de uma vez, mas eu fiz assim só para você visualizar o aumento que dá aqui, ó. Então, agora eu vou cortar o excesso da pence aqui e cortar até lá em cima. Vou recortar aqui também. Não sei se você reparou, não sei, não me lembro se eu falei ou não, mas tem que escrever o nome das partes antes de cortar também. Então, agora eu vou cortar aqui, ó. Depois de recortado, fica dessa forma. Aqui deu um biquinho, então é preciso retirar esse excesso aqui também. Até desenhei aqui, ó. Risquei aqui de canetinha para você ver. Então, esse aqui tem que sair fora. Então, cada parte que vai ser emendada, encostada uma na outra, você coloca a numeração. Do mesmo jeito que foi feito do outro lado, você coloca aqui também. Então, aqui eu coloquei 1, do lado de cá 1. Lá em cima 2, 2. 3, 3. E aí vai. 4, 4. 5, 5. Isso tudo facilita na hora de montar a peça. Essa parte aqui também, ela faz parte junto com o outro lado do lado direito da peça. Então, é preciso de emendar ali também no molde primeiro, que aqui vai ser uma peça inteira. Eu fiz um erro aqui, apesar de eu não ter falado, mas talvez você viu, que eu escrevi aqui dobra, e aqui não pode ser dobra, porque essa peça ela vai ser cortada inteira, mas um lado dela é diferente do outro, então não poderia dobrar. Se ela fosse igual, certinho no centro, aí até poderia. Eu fiz a montagem da peça para você conseguir visualizar melhor, e eu até pintei cada parte, mas acho que não tá dando para ver, porque tá bem clarinho.
Mas de qualquer forma, onde que está em vermelho aqui, ó, é o recorte da blusa. Aqui, ó, aqui em cima. Então, cada partezinha dessa tem uma cor, ó. Aqui é o azul escuro, aqui é o branco, isso tudo aqui é o preto, ó, que é o centro da blusa. Aqui é a parte branca e aqui o verde clarinho, exatamente como está aqui nessa peça. Pode parecer difícil fazer esse modelo, porque ele é cheio de recorte, mas na hora que você está montando, você consegue entender cada detalhe. O segredo é você desenhar o recorte e transferir a pence para ele. Teve uma pessoa que viu o vídeo anterior, onde eu ensino o recorte princesa, viu a peça montada e ficou na dúvida sobre a margem de costura. Aqui é só um modelo de papel, né? Então eu só colei, então não precisou de margem de costura aqui. Mas no tecido você tem que colocar a margem de costura, porque senão não tem como você emendar. Então assim eu finalizo essa peça e espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E aí, você achou difícil o tutorial de hoje? Se achou, deixa sua dúvida lá nos comentários do vídeo, tá bom? Hoje eu vou deixar para você meditar Mateus 15, versos 17 e 18, que diz assim: Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Olha, o texto é bem claro, né, de fácil entendimento. O que você come não é isso que te faz mal para a sua vida espiritual, e sim aquilo que sai do seu coração, que contamina a sua vida. Então você deve pensar muito mais antes de falar, para que você não faça o que desagrada a Deus. A gente ganhou 2 ouvidos e uma boca para você ouvir mais e falar menos. E quando falar, você pensar o que você vai falar, né? Para que as palavras não sejam ditas e depois façam mal a outras pessoas, façam mal a você também. Então, pense direitinho o que você anda fazendo, para você não estar contaminando o seu corpo. Deus te abençoe com essa palavra. Eu quero deixar para você indicação de 2 vídeos aqui do canal, que eu vou deixar aqui ao lado, para você assistir, e se você gostar, você comenta nesses vídeos, você participa, que eu vou ficar muito feliz. Deus te abençoe, até a próxima, tchau!